19. O pequeno príncipe escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia! Disse ele ao Léo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sede, meus amigos, eu estou só. Disse ele. Eu estou só, eu estou só, eu estou só. Respondeu o eco. Que planeta engraçado. Pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor. E era sempre ela que falava primeiro. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. Ele as contemplou. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele espantado. Somos as rosas, responderam elas. Ah! Exclamou o príncipezinho. E ele se sentiu profundamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000, iguaizinhas só num jardim. Ela haveria de ficar bem vermelha, pensou ele. Se visse isso, começaria a tossir, fingiria morrer só para escapar do ridículo. E eu então teria que fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois, refletiu ainda. Eu me julgava rico de uma flor sem igual, e é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e 3 vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na relva, ele chorou. 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que olhando à sua volta nada viu. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Mas, após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa. Têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra
Ah, não foi na Terra. Disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom! E galinhas? Também não. Nada é perfeito. Suspirou a raposa. Mas a raposa retomou o seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso que eu me aborreço um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha! Vês, lá longe, os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tem cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho de vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera. Disse o príncipezinho. Mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com um canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas, cada dia, te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipe voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. Que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então não sais lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa. Por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te farei presente de um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. E era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo. Agora é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias. Continuou ele. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é, porém mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o paravento. Foi dela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. E eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos.
No essencial é invisível para os olhos. Repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Repetiu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, Disse ainda a raposa. mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. E eu sou responsável pela minha rosa. Repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Vinte e dois. Bom dia. Disse o príncipezinho. Bom dia! Respondeu o manobreiro. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu separo os passageiros em blocos de 1000. Disse o manobreiro. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa. Disse o pequeno príncipe. O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe. Disse o manobreiro. E apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipe. Não são os mesmos. Disse o manobreiro. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos. Disse o manobreiro. E o apito de um terceiro trem, iluminado, soou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não correm atrás de nada. Disse o manobreiro. Estão dormindo lá dentro, ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram. Disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano. E a boneca se torna muito importante. E choram quando a gente toma. Elas são felizes. Disse o manobreiro. Vinte e três. Bom dia. Disse o pequeno príncipe. Bom dia! Disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Tomava-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. Ah, é uma grande economia de tempo. Disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz então com os 53 minutos? Se a gente quiser. Pensou o pequeno príncipe. Se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo, mãos no bolso na direção de uma fonte. Vinte e quatro. Estávamos no 8º dia da minha pane no deserto. Justamente quando bebi a última gota da minha reserva de água, foi que ouvi a história do vendedor. Disse eu ao pequeno príncipe. São bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber. E também seria feliz se pudesse ir caminhando calmamente em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse... Meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu meu raciocínio e respondeu. E é bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido a raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo. Pensei. Não tem nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, pusemo-nos a caminhar. Já tínhamos andado horas em silêncio, quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho, porque a sede me tornara febril. As palavras do pequeno príncipe ressoavam na minha memória.
Tu tens sedes também? Perguntei-lhe, mas ele não respondeu a minha pergunta. Disse apenas: A água pode ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se, sentei-me junto dele e após uma pausa, ele ainda disse: As estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi: É verdade. E mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é belo. Acrescentou, e era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto Disse o príncipezinho. é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenham procurado, mas isto encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi-lhe. Quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belo é invisível. Estou contente Disse ele. que estejas de acordo com a raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui minha caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava a luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento, e pensava: o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Com seus lábios entreabertos esboçassem um sorriso, pensei ainda: o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu então o senti ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do dia. Os homens Disse o pequeno príncipe. fazem seu caminho em trens expressos, mas eles não sabem o que buscam. Eles ficam dando voltas e voltas. E acrescentou: E isso não adianta. o poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma, e eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado, a roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda e a fez girar a roldana, e a roldana gemeu como geme um velho catavento. Tu escutas? Disse o príncipezinho. Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixa que eu puxe, disse eu. É muito pesado para ti. Lentamente, içei o balde com cuidado. O coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos. E na água ainda trêmula eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água. Disse o pequeno príncipe. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno,
As luzes da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite, a doçura dos sorrisos se refletiam nos presentes que eu ganhava. Nos homens do teu planeta, Disse o pequeno príncipe. cultivam 5.000 rosas num mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa ou num pouquinho d'água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou. Mas os olhos são cegos e é preciso buscar com o coração. Eu tinha bebido, respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia é cor de mel, e a cor de mel também me fazia feliz. Mas por que então eu estava triste? E é preciso que cumpras a tua promessa. Disse baixinho o pequeno príncipe, que estava de novo sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a mordaça do meu carneiro. E eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo. Teus baobás parecem um pouco repolhos. E eu que caprichara tanto nos meus baobás. Tua raposa, nas orelhas dela, parecem chifres, são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, Disse ele. as crianças entendem. Rabisquei então uma pequena mordaça, mas ao entregá-la, senti um aperto no coração. Tu tens planos que eu desconheço? Ele não me respondeu, mas disse. Lembras-te da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou ainda. Caí pertinho daqui. E enrubesceu. E de novo, sem compreender por quê, eu senti uma estranha tristeza. Entretanto, ocorreu-me perguntar. Então, não foi por acaso que vagava sozinho quando te encontrei há 8 dias, a milhas e milhas de qualquer região habitada? Estava retornando ao local onde chegaste? Ele enrubesceu novamente. Eu acrescentei hesitando. Talvez por causa do aniversário. O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas. Mas quando a gente enrubesce, é o mesmo que dizer sim, não é verdade? Disse-lhe eu tenho medo. Mas ele me respondeu. Tu deves agora trabalhar, ir em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de tarde. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. (26) Havia, ao lado do poço, a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando, e eu o escutei dizer: Tu não te lembras então? Não foi bem aqui o lugar. Uma outra voz lhe respondeu, porque ele replicou em seguida: Não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. Prossegui então em direção ao muro. Não enxergava nem ouvia ninguém, a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente: Tu verás onde começa na areia o sinal dos meus passos. Basta esperar-me, estarei ali esta noite. Estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe ainda disse após um silêncio: O teu veneno é do bom? E estás certa de que não vou sofrer muito tempo? Parei, o coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora vai-te embora, eu quero descer, disse ele. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Rapidamente procurei o revólver no bolso, mas percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia, como um esguicho de água que de repente seca,
e vagarosamente se enfiou entre as pedras, com um leve tinir metálico. Cheguei ao muro a tempo de segurar nos braços o meu caro príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó do lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei sua testa, dei-lhe de beber e agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abraçou o meu pescoço. Senti o seu coração bater de encontro ao meu, como de um pássaro morrendo, atingido por um tiro. Ele me disse: Estou contente de teres descoberto o defeito do maquinismo. Vais poder voltar para casa. Ah, como soubeste? Eu vinha justamente avisar-lhe que, contra todas as expectativas, havia conseguido realizar o concerto. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: E eu também volto hoje para casa. Depois, tristonho disse: É bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando num abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando no além. Tenho teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a mordaça. E ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Sentia que seu corpo aos poucos se reaquecia. Meu caro, tu tiveste medo? É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irremediável me fez gelar de novo, e eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse: Faz um ano esta noite. Minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde eu caí o ano passado. Meu caro, essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu à minha pergunta e disse: E o que é importante, a gente não vê. Sim, eu sei. Será como uma flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é doce de noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. É verdade. Será como a água. Aquela que me deste parecia música, por causa da roldana e da corda. Lembras-te como era boa? Sim, lembro-me. Tu olharás de noite, e as estrelas. Onde eu moro é muito pequeno para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrela será então qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas. E depois vou fazer-te um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele o meu presente. Será como a água. Ah, o que queres dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os sábios são problemas. Para o meu negociante, era um ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém. O que queres dizer? Quando olhares o céu de noite, porque habitarei uma delas, porque numa delas estarei rindo. E então será como se todas as estrelas te rissem. E tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando te houveres consolado, tu te sentirás contentes por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo e abrirás às vezes a janela à toa, por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então: sim, as estrelas sempre me fazem rir. E eles te julgarão maluco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu te houvesse dado, em vez de estrelas, montões de guizos que riem. E riu de novo. E depois ficou sério. E esta noite, tu sabes, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei sofrer. Eu parecerei morrer. É assim, não venhas ver.
Não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Eu digo isto também por causa da serpente. É preciso que não te morda. As serpentes são más. Podem morder por gosto. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa o tranquilizou. Elas não têm veneno, é verdade, para uma segunda mordida. Naquela noite, não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido, num passo rápido. Disse-me apenas: Ah, estás aqui. E segurou minha mão, mas preocupou-se de novo. Fizeste mal, tu sofrerás, eu parecerei morto e não será verdade. Eu me calara. Tu compreendes. É longe demais. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. Continuava calado. Mas será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Fiquei mudo. Perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Será bonito, sabe? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços com uma rodana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu continuava mudo. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos. E eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou, porque estava chorando. É aqui. Deixe-me dar um passo sozinho. E sentou-se, porque tinha medo. Disse ainda: Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua. Tem 4 espinhos de nada para defendê-la do mundo. Eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar de pé. Ele disse: Pronto, acabou-se. Hesitou ainda um pouco. Depois levantou-se. Deu um passo. Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo, perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho como tomba uma árvore. Nem fez sequer barulho, por causa da areia. (27) E agora já se passaram 6 anos. Jamais contar essa história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhes dizia: é o cansaço. Agora já me conformei um pouco, mas não completamente. Tenho certeza de que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim, e gosto à noite de escutar as estrelas. É como ouvir 500 milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o Pequeno Príncipe, esqueci de juntar a correia de couro, mas ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. E então eu pergunto: o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor? Às vezes penso: certamente não. O príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente seu carneiro. Então, eu me sinto feliz. E todas as estrelas riem docemente. Ou penso: às vezes a gente se distrai, e isso basta. Uma noite ele esqueceu de colocar a redoma de vidro, ou o carneiro saiu de mansinho, no meio da noite, sem que fosse notado, e todos os guizos então se transformaram em lágrimas. Eis aí um grande mistério. Para vocês, que também amam o Pequeno Príncipe, como para mim, todo o universo fica diferente. Se em algum lugar, que não sabemos onde, um carneiro, que não conhecemos, comeu ou não uma rosa, olhem o céu, perguntem a si mesmos: o carneiro terá ou não comido a flor? E verão como tudo fica diferente, e nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter tanta importância. Esta é para mim a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma da vez anterior, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra e depois desapareceu.
Olhem atentamente a esta paisagem, para que estejam certos de reconhecê-la. Se um dia viajarem pela África, através do deserto, e se passarem por ali, eu lhes peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se de repente um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos dourados, se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é. Façam-me então um favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa dizendo que ele voltou. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Pasta 3. Conta com as vozes de Lucas Saguista como aviador e narrador, Jimmy Simpson como Pequeno Príncipe, Paulo Piazza como Raposa, Guilherme Rodarte como Manobreiro, San Michel como Vendedor, Vozerio das Rosas, Sandra Santos, Keila Camada, Heloíse Portugal, Thaís Nicolau, Ana Paula Markiewicz e Mariel Hang. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Dom Marcos Barbosa. Adaptação: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Heloíse Portugal. Composição: Diego Queiroz. Música: Prince Lullaby. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete.